Boa tarde, ouvintes. E se você quiser que a gente dê uma olhada no teu mapa astral, daqui a pouquinho a gente vai abrir a linha para o ouvinte e ver as previsões de vocês, tá? Lembrando que precisamos da data de nascimento, o horário e o local exato, tá, gente? A gente não consegue fazer mapa sem o horário exato. Bom, véspera de carnaval, o sol chegou finalmente ao signo de Peixes e o tema do nosso programa hoje é astrologia e espiritualidade. O que os astros revelam sobre a nossa vida espiritual. Você vai ver que dá para entender melhor a sua relação com a mediunidade, a religião e até karma através dos planetas e as estrelas. E se você quiser saber mais sobre astrologia, sobre autoconhecimento, acompanhe a gente aqui na Vibe Mundial, todas as terças-feiras, às 19h30. E se você perdeu algum programa, onde a gente fala sobre a Lua, a gente fala sobre relacionamentos, dá uma olhada no nosso canal YouTube, Portal dos Espiritualistas, que todos os programas que a gente gravou aqui na Vibe Mundial estão lá. Inclusive as previsões do ano de 2020 e do mês. Bom, e o Sol entrou em Peixes nessa semana e fica lá até o dia 20 de março. Vai ser um período que eu já digo para vocês, estaremos muito abertos para as questões espirituais e também os nossos sonhos. E também, inclusive, mais abertos para perceber influências espirituais. Por isso, gente, cuidado no carnaval. O carnaval é incrível, dá para a gente festar, celebrar a vida, mas olha, cuidado com as vibrações, tá? E aí, no final do programa, até vou passar aí um banho de proteção. Conselho do mês, que eu até coloquei no meu Instagram lá, o Ricardo Ida, com H. Coloque limite nos seus sonhos. Se quiser colocar alguma... Não coloque limite nos seus sonhos. Se quiser colocar alguma coisa, que seja fé e otimismo. Mas tem um lado importante para se tomar cuidado nesse período, que é aquela fé maluca. Sabe aquela fé que não faz sentido nenhum, aquela fé que descamba para ilusão? Aquela fé que você não usa para construir os seus sonhos, mas a fé que você usa para querer impor a sua fé para os outros? Pelo amor de Deus, né? Deixa o coitado do filho, do marido, da vizinha ter a crença deles. Essa história de você querer impor a tua fé, as tuas crenças, a tua verdade espiritual não tá com nada, tá? Fé boa é aquela raciocinada, é aquela fé que faz sentido para você e que te traz tranquilidade e conforto. Eu sei, acho que ninguém precisa, que todo mundo sabe, que a Deus tudo é possível, né? E é mesmo. Eu já vi coisas na vida que a ciência, as mulheres e os homens mais descrentes não conseguem explicar. Mas Deus criou certas leis que são imutáveis, tá? Até para garantir o bom funcionamento das coisas. Porque se toda hora mudasse as leis, o universo virava um caos, né? E o universo, posso garantir para você, é tudo organizadinho, é tudo bonitinho. Aí você fala, mas as coisas, e essas coisas complicadas? Bom, isso tudo está segundo a vontade aí das forças criadoras para que a gente possa também aproveitar e desenvolver os nossos potenciais. Mas, eu pergunto para você, então o que é uma fé boa, né? Uma fé boa é aquela fé que, sim, que você faz, você estuda, faz as coisas direitinho, tem disciplina, aí você vai e consegue, mas são coisas que dependem de você. Quer ver um exemplo? Você quer ter uma casa própria. Todo mundo, com a fé de Deus, com trabalho, com disciplina, pode ter uma casa bacaninha, um carro, reconhecimento na vida. Agora, o que é uma fé doida? Eu, por exemplo, falo para vocês assim, amanhã eu vou ser presidente da República. Isso aí não dá. Né? Isso tem uma série de outras questões envolvidas. Então, a boa fé é aquela que também depende das probabilidades. A fé boa é aquela que tem a ver com você conseguir fazer as coisas, né? E que depende de você. A fé ruim é você acreditar que os outros vão fazer as coisas para você. Uma fé boa é você acreditar que você pode ter um relacionamento bacana, nutritivo, legal, com alguém bacana. Já a fé ruim é você acreditar que amanhã você vai conseguir se casar com o Brad Pitt. Uma questão aí de fé, ela tem que ter uma certa razão, tá? Ela tem que ter uma certa consciência. Agora, na astrologia, a gente consegue ver como é que você como é que você lida com a fé. Como é que você lida com a religião? Como é que você lida com a mediunidade? Como é que você lida com a espiritualidade? A gente consegue, às vezes não, a gente sempre consegue ver na astrologia como é que você lida com se a sua fé se dá melhor numa igreja, se dá melhor no centro espírita, no terreiro, ou se é de uma forma independente. O mapa revela também, isso é super bacana, certos karmas, tá? Existe um ramo da astrologia que se chama astrologia kármica, né, em que a gente consegue ver as memórias de vidas passadas que você traz, que todos nós trazemos,
mas também os assuntos que precisam ser resolvidos na vida, nessa encarnação. E que se você não resolve nessa encarnação, você vai levar para uma próxima, para uma próxima, para uma próxima, até chegar um momento que, numa determinada vida, as coisas, a sua mão de margem de manobra, ela fica muito restrita, porque a vida te obriga de verdade e coloca uma série de imposições para que você mude definitivamente alguma coisa que você carrega a outras existências. E de repente pode ser já nessa vida, né? Uma situação que você fala, puxa vida, eu fiz já de tudo, mas eu não consigo me livrar de uma determinada situação. Porque de repente é um momento em que a vida te obriga a você se superar e enfrentar alguma coisa que você já carrega em outras encarnações. O mapa também fala dessa questão do karma, mas é preciso que a gente pense um pouquinho o que é karma, né? Muita gente fala, karma é castigo. Não, gente. Karma é consequências das nossas ações, né? A Nádia Oliveira, uma super astróloga, ela sempre fala, vida é karma. Em todo momento a gente está gerando karma. Mesmo quando a gente não quer fazer alguma coisa, a gente pode estar gerando um karma na medida que a gente fica ausente, né? Que a gente não quer, a gente lavar as mãos em relação a alguma ação. Para os antigos da Índia, karma é o resultado das ações, uma coisa lei natural, né? E isso, em outras tradições, é chamado inclusive de lei da ação e da reação. Agora, atenção, se você fica achando que Deus, o Criador, fica olhando todo o tempo para o que você faz, ou que tem um anjo da guarda lá com uma prancheta anotando tudo que você fez, pensou, sentiu, você está bem enganado. Tá? Não existe essa coisa de ficar alguém 24 horas te acompanhando e vendo se você está fazendo coisa errada ou não. Mas aquilo que você faz vai gerar inevitavelmente alguma reação. Tá? E isso é porque Deus já fez a força criadora, ou a deusa, como você quiser chamar, já criou essas leis que trazem as consequências para aquilo que a gente faz. Não é? Até o Luiz Antônio Gasparetto sempre falava isso, né? Aquilo que você faz, aquilo que você pensa, aquilo que você sente gera uma reação, né? Você está onde você se colocou. Os outros te tratam como você se trata. Tudo isso é karma, não é? Agora, como é que a gente vê se um karma é bom ou se é ruim? Pelo desconforto ou conforto que te traz interiormente. Se você faz algo ruim, gera aquela coisa ruim dentro de você, não é? Se você prejudicou alguém, você sabe, você sente que aquilo não te fez bem. E, de certa maneira, você está atraindo também situações de pessoas que também vão te prejudicar de um determinado momento. Agora, se você age de uma maneira correta, você abre campos para que pessoas possam agir corretamente com você. E aí, você pergunta para mim, mas Ricardo, o que tem a ver isso com a astrologia? A astrologia mostra, através dos seus mapas e através, inclusive, da astrologia kármica, todas as vezes que você tem determinadas crises, como é que você pode vencê-las. Né? A astrologia ela não é fatalista. Você não depende, assim, aquilo que está escrito nas estrelas necessariamente vai acontecer. Pode acontecer, e é por isso que quando a gente faz uma previsão, a gente observa e aproveita oportunidades bacanas que a vida nos dá e também já toma as precauções devidas para algum tipo de crise. Agora, também tem a sinastria kármica, né, que a gente consegue ver, e eu estava essa semana trabalhando bastante em cima disso, quando você tem um karma conjunto com uma pessoa. Então a gente consegue ver na astrologia kármica, por exemplo, você e seu marido, você e seus filhos, você e seus pais, que tipo de karma que vocês carregam nessa encarnação, o que vocês vieram para acertar, o que vocês vieram para aprender juntos, né? Tudo isso a astrologia trata do ponto de vista espiritual. A gente consegue ver mediunidade? A gente consegue ver mediunidade. A gente tem até estudos que mostram mapas astrais comparados de grandes médiuns. Desde o Chico Xavier, o Divaldo Pereira Franco, Zíbia Gasparetto, Luiz Antônio Gasparetto. O que esses mapas têm em comum? E a gente observa, por exemplo, que o planeta Netuno no mapa dá uma indicação muito forte da mediunidade que uma pessoa carrega. Mas a astrologia também, para quem acredita em orixás, tem
uma equivalência, né? Certos planetas, eles têm uma energia muito parecida com os orixás. Então, por exemplo, quando a gente fala do Sol, a gente está falando de Oxalá. Quando a gente fala de Lua, a gente está falando de Iemanjá. Quando a gente fala de Mercúrio, a gente está falando de Exu. Quando a gente fala de Vênus, estamos falando de Oxum. Quando a gente fala de Marte, a gente está falando de Ogum. Quando a gente fala de Netuno, a gente fala de Ossan. Quando a gente fala de Quiron, falamos de Oxóssi. Quando a gente fala de Urano, a gente fala de Ansan. Quando a gente fala de Plutão, a gente fala do Orixá Nanã. Ou seja, isso é muito bacana porque isso mostra, quando a gente olha para o céu e a gente vê certas influências planetárias, coincidentemente, num terreiro, a gente vê que aquela pessoa às vezes precisa fazer um trabalho com determinado orixá, né? Às vezes precisa fazer lá um banho com nanã, etc., que tem muito a ver, inclusive, com a energia de Plutão na vida da pessoa. Gente, astrologia é muito mais do que horóscopo. Astrologia é a possibilidade de autoconhecimento e a possibilidade de você entender, inclusive, coisas que tem na sua vida. A gente vai abrir a linha para o ouvinte no 32624490, 32624490. A gente pode dar uma olhada aí no teu mapa, desde que você tenha aí a data, horário de nascimento. Mas o Matheus tem um recadinho. Fala, Matheus. Pessoal, se vocês se interessam por astrologia, querem aprender um pouco mais, na hora de curso do portaldosespiritualistas.com.br, a gente tem um curso de astrologia que vai começar agora em março e as inscrições estão abertas, então é só você ir lá no site, se inscrever que vai aprender algumas coisas que os astros revelam para vocês aí. Legal. Jean, tem alguém na linha? Alô? Boa tarde. Boa tarde, quem fala? Meu nome é Sandra. Oi, Sandra. Prazer falar com você. Fala da onde? Prazer é meu. Eu falo aqui da cidade de Ademar, é Zona Sul de São Paulo. Sim, conheço. Um beijo pro povo da cidade de Ademar. Me diga, qual a sua data de nascimento? 2/11/1970. 2 de novembro de 1970. Em que horário? 5h35. 5h35 da manhã? Sim. Tá. E qual cidade? São Paulo, capital. São Paulo, capital. Então a gente vai dar uma olhada aqui no teu mapa. Sandra, você tem Nada. um Sol, né, em Escorpião, um ascendente em Escorpião e você tem aqui uma Lua em Sagitário. Tem uma coisa super bacana, você tem uma concentração muito grande de planetas em Escorpião, né? Então isso te dá aí uma capacidade de força, de magnetismo, de regeneração muito forte. Eu já digo para você que no teu mapa, uma coisa super importante que você precisa tomar atenção são duas coisas. Uma, com dinheiro, tá? Você tem uma lua na casa 2 que fala de bens materiais e às vezes pode dar algumas instabilidades nesse setor. Outro ponto super importante para você é casada? Sim. É o casamento, tá? Então, assim, eu diria para você que é uma questão super importante na vida, na sua vida, lidar com a questão do casamento. Aprender a lidar com o maridão, aprender a achar um equilíbrio na relação. Esse assunto, o assunto que a gente chama de casa 7, que fala sobre casamento, sociedades, é um ponto muito importante para você no teu karma dessa vida, tá? Questões que são importantes para você esse ano. Você tem filhos? Sim, tenho. Tá, então possivelmente agora entre fevereiro e abril algumas tensõezinhas, tá? Principalmente mas nada sério, mas é só prestar atenção aí, principalmente nada que te faça ficar desgastada, né? Fisicamente. É um ano que entre junho e novembro é bom fazer atenção nas coisas do imóvel, da casa que você mora, tá? Ver, inclusive, se está tudo direitinho e cuidar, fazer algumas pequeninhas reformas que sejam necessárias, porque pode aparecer, às vezes, algum problema hidráulico, elétrico. E é um ano que, espiritualmente, para você é muito importante, viu? É um ano que, possivelmente, você vai perceber toda a sua força espiritual durante o ano inteiro, de fevereiro desse ano até fevereiro do ano que vem. Eu já estou percebendo. Então, mas vai ficar cada vez mais forte, tá? O inconsciente, as forças inconscientes, a percepção das energias espirituais vai ficar de uma maneira muito intensa para você. Mas é um ano, no geral, bacana.
Toma cuidado um pouquinho com as questões de vida doméstica. Talvez em outubro, novembro é bom dar uma olhada, pedir para cuidar aí a saúde dos pais, tá bom? Mas é um ano que te traz aí grandes realizações, tá bom? Bom, que ótimo. Então, um beijo para você. Seu trabalho, viu? Muito obrigado, um beijo, até mais. Outro para você, obrigada. Gente, vamos lá. Então, agora eu queria, antes de atender o próximo ouvinte, no 3062-4490, eu queria passar para vocês uma receitinha de descarrego do carnaval. Olha, é óbvio que você não vai se meter em qualquer lugar para buscar encosto, né? Não vai caçar encosto. Nem vai também, toma cuidado, aquilo para não ficar largado na sarjeta, né? De tanto beber enfim. Mas assim, pegou alguma carga ruinzinha, prepara o seguinte banho. 2 litros de água, você coloca para ferver. Começou a água a ferver, você desliga. Coloca 1 galho de arruda, 2 folhas de boldo e 14 folhas de hortelã. Aí o que você faz? Deixa esfriar. Coloca uma pedra turmalina preta e deixa descansar por 30 minutos. Em seguida que você faz o quê? Joga do pescoço para baixo. Importante, você não vai fazer isso todo dia, tá? Tem certas ervas como arruda, é que nem sal grosso, gente, eu sempre falo. Tomem cuidado com sal grosso. Sal grosso é o tipo da coisa que você precisa de todo jeito tomar cuidado, porque às vezes as pessoas falam, bota sal grosso, toma banho de sal grosso. E o que a pessoa começa a ficar desenergizada. Sal grosso é um elemento muito poderoso espiritual de descarrego e de limpeza energética, mas ele precisa de toda maneira ser usado com uma certa parcimônia, vez ou outra. E a arruda é a mesma coisa. Tem uma coisa que a gente fala dentro da manipulação das ervas, que é o seguinte, são as ervas quentes. Certas ervas, como arruda, como a guiné, espada de São Jorge, são ervas com alto teor de limpeza energética. Agora, se você coloca essas ervas com frequência no teu campo energético, você começa a criar buracos, tá? Energéticos, e você começa a perder vitalidade. Então, quando tiver esse tipo de situação que você precisa de um banho mais intenso, você pode usar essas ervas com parcimônia e sempre mistura com manjericão, com um alecrim e boldo, que dá uma super melhorada. Matheus, você quer falar um recadinho? A gente tem um atendimento para fazer da live. O André, ele é de Itu, nasceu no dia 25/12/1976, às 5h20 da manhã. Vamos atender o... Mas André, você nasceu aonde? Em Itu. Em Itu. Tá, vamos lá. André Laudino, tá? André Laudino, bom, um sol em Capricórnio, um ascendente em Capricórnio e uma lua em Aquário. Bom, eu devo dizer para você o seguinte, desde o ano passado, deve fazer 1 ano e meio, já que você deve perceber uma reviravolta na tua vida, né? E esse ano, a gente já falou em outros programas, que estão inclusive aí no YouTube, mesmo no YouTube da Rádio Mundial, da Vibe Mundial, que tem, existe uma conjunção, uma concentração de planetas no signo de Capricórnio. Então você possivelmente já deve ter notado que muita coisa na sua vida mudou nesse ano e meio. Esse é um ano para você fazer muita atenção à carreira, aos objetivos de vida, muita coisa bacana acontecendo. Só toma cuidado entre julho e outubro para não brigar. Mas a sua imagem vai estar super bacana, a sua imagem social vai estar, reconhecimento social, reconhecimento no trabalho. E se você for casado, também faz um pouco, ou tem um sócio, uma sociedade, faz um pouquinho de atenção entre abril e junho, tá? No mais, é um ano, aí como eu falei para você, de grandes mudanças, de grandes transformações. Já tem mais uma pessoa na linha, alô? Alô, boa tarde. Boa tarde, quem fala? É Silvana. Oi, Silvana. De onde você fala? Fala aqui do Jabaquara. Ah, do Jabaquara. Fala uma coisa, qual é a sua data de nascimento? 24 do 7 de 64. 1964. Qual o horário de nascimento? Às 8 da manhã. Às 8 da manhã, em qual cidade? São Carlos. São Carlos, aqui no interior de São Paulo, né? Isso mesmo. Bacana, a gente vai dar uma olhadinha agora no teu mapa e o que os astros
trazem para você esse ano. Ok, obrigada. Vamos lá. Sol em Leão, ascendente em Leão e uma lua em Capricórnio. Bom, você já deve ter percebido, aliás, essa questão de saúde, rotina, para você também deve ter percebido algumas mudanças possivelmente nesse último ano e meio. E essas mudanças poderão ser mais intensas a partir desse ano. Tá? Eu acho que vale a pena que a casa de saúde ainda tem algumas questões aí entre abril e julho. É super importante, manter a vitalidade nesse período. 2, se tiver que fazer diagnósticos, é super importante que você busque sempre segunda, terceira opinião, porque pode dar algumas confusõezinhas nesse sentido. Entendi. Aí a partir de então, você é casada? Sou. E tem filhos? Tenho um casal, mas Bom. são adultos. Tá, então, olha, a partir de setembro até dezembro, tem um pouquinho mais de paciência com o marido, tá? Então pode dar algumas tensõezinhas, nada muito sério, mas é super importante aí manter a tranquilidade. Depois de janeiro a coisa fica um sossego só, até porque vai fazer um bom aspecto aí com Vênus, que é o planeta do amor. Mas como eu te falei, de setembro e dezembro, evite um pouquinho aí de tensão. E o ano vai ser muito favorável para os filhos, tá? Os filhos aí podem ser adultos, mas você vai ter, aqui indica grandes alegrias com eles. Eu acho que o ponto principal no teu mapa é efetivamente, e a gente tem já dito isso muito para os leoninos, é realmente repensar muito a rotina, tá? Repensar o trabalho, a rotina e fazer um cuidado importante aí com questões de saúde. Tá? Esse é um ano que possivelmente as questões de saúde no último ano, seu ano e meio, já podem ter tomado um pouco da sua atenção, só que vale a pena investir bastante nesse sentido, tá bom? Ok, muito obrigada, viu? Obrigado a você, até mais. Gente, ainda temos uns minutinhos finais. Eu queria falar uma coisa. Se você quiser uma consulta astrológica completa de 2 horas para a gente falar de autoconhecimento, para fazer previsões suas durante todo o ano, você manda uma mensagem para a gente no WhatsApp, cujo número é o 11 9 66 60 78 67. Eu vou repetir, 9 66 60 78 67. As consultas são na Vila Mariana ou via Skype. E se você quer saber um pouquinho mais, como eu falei, sobre astrologia, dá uma olhada no nosso canal YouTube, Portal dos Espiritualistas, e também no nosso site, portaldosespiritualistas.com.br. Carnaval chegando, já passei o banho para vocês, um banho de descarrego, e eu acho que vale a pena falar um pouquinho sobre esse período, né? Às vezes as pessoas ficam aí preocupadas depois sobre a questão da quaresma, né? Como é que vai ser esse período. Bom, gente, carnaval é um período em que as pessoas, no passado, era um momento em que as pessoas abusavam de tudo para depois voltarem e perceberem o quanto que a disciplina é bacana na vida. Eu acho que não precisa do carnaval para a gente celebrar a vida, não precisa do carnaval para a gente poder aproveitar o que a vida tem de melhor, desde que a gente faça isso com uma certa constância e com certa responsabilidade. Portanto, aproveitem o carnaval para dançar, para cantar, para poder encontrar os amigos, celebrar a vida, mas tomem muito cuidado. Com bebida nesse período e também com certos abusos. E o período da quaresma é um período também que às vezes as pessoas dizem assim, é um período que as sombras tomam conta. Gente, as sombras estão em todo momento na vida da gente, assim como a luz. É uma sintonia que a gente pode escolher a todo momento. Da mesma maneira, quando a gente abre um mapa astral e a gente fala assim para uma pessoa, olha, a sua vida pode ser um complicador, pode ter aspectos complicados ou podem ter aspectos muito bacanas e oportunidades que você deve aproveitar. Tudo depende do nosso livre-arbítrio. Tá bom, gente? Deu nosso horário. Super obrigado. Um bom carnaval para vocês. Um grande beijo e até mais.